Paz, Shalom. Voltei aqui para fazer a leitura do Evangelho de João. Hoje é a segunda parte do capítulo 16, começando 16, capítulo 16, versículo 16. A segunda parte. E já peço a vocês que se inscrevam lá no Eclésia Católica de Cristo. Helena, crê no Senhor Jesus, Helena. Pesquisa lá no YouTube o que vocês acham. Porque essas lives, depois elas vão ser canceladas, apagadas pelo Facebook, ok? Vamos lá. Também passe para frente, principalmente para quem não conhece o Evangelho. E que o Evangelho, às vezes eu falo o final do Evangelho como se fosse... como se terminasse de outra forma. Mas vamos lá. Que o Senhor venha nos ajudar a entender a palavra dele. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender. Então vamos lá. O Senhor Jesus, ele estava se despedindo. Ele estava se despedindo a dois discípulos. Nome apóstolos, eles receberam já quando foi escrever a Nova Aliança para o grego. O nome deles era discípulos, seguidores, os discípulos de Cristo mais próximo, seguidor dele mais próximo que ele escolheu, os 12 discípulos. Discípulo é talmidins, ok? Então aqui ele estava já preparando, se despedindo dos discípulos. Porque os discípulos não tinham muita noção do que ia acontecer com Cristo, embora Cristo estava sempre avisando. Mas o Senhor Jesus sabia. Então está escrito assim. Ele fala assim, tipo assim, como se assim, mais um pouco. Como se fosse mais um pouco, vocês não vão me ver. Ok? Aqui está assim, um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Mas depois vai passar mais um pouco e vocês vão me ver. E aí os discípulos não entendiam nada do que o Senhor Jesus está dizendo. Porque o Senhor Jesus ia morrer, ia ficar 3 dias morto, mas ia ressuscitar. Então era isso. Então, continuando. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai? Então, os discípulos não estavam entendendo nada, que ele ia morrer, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Aliás, ele já tinha falado, mas a forma com que ele falava, dessa forma aqui que o Senhor Jesus falou, eles não estavam entendendo. Mas vamos lá. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, a gente vai... Daqui a pouco a gente não vai te ver mais. Mas depois de mais outro pouco a gente vai te ver. O que quer dizer isso? Ok? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco não sabemos o que diz. Ok? Versículo 18. Aí, continuando aqui, ele falando aqui, né, no 19, fala: conheceu, pois, Jesus que eu queria interrogar. Então, o Senhor Jesus percebeu ali que eles estavam inquietos ali, falando entre eles, né? Conheceu, pois, Jesus que eu queria interrogar. E disse-lhes, porque essa tradução minha é mais antiga, que eu gosto das mais antigas, ok, gente? Conheceu, pois, Jesus que o quiser interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto. Que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eles não entenderam isso que o Senhor
quis dizer. Provavelmente nós também não iríamos entender. Vamos lá. Na verdade vos digo que vós chorareis. E ele continua. Então, as Bíblias antigas, ela tem um na verdade, porque quando Deus fala, é com ênfase, é coisa séria. Repete, aleluia, ok? Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso também vai acontecer agora nos finais dos tempos, gente. Aqueles que vai estar indo pelo engano do governo da besta, vai estar dando risada. Mas aqueles que quer ficar firme com Cristo, sofre. Mas é uma alegria, é um sofrimento que logo vai se transformar em grande alegria. E também o Senhor dá o exemplo da mulher que dá a luz, que depois que ela vê a criança nos braços ali, que ela fica, aquela mãe que ama tanto aquele filho, que ela fica tão feliz, que aquela dor que ela passou, ok, tudo bem, sofri, mas estou com meu filho aqui, tô feliz, agradeço a Deus, tudo, né? Então isso aconteceu quando o Senhor Jesus morreu, né? Aqueles que queriam matar o Senhor Jesus estavam tudo festejando a morte dele, pessoas da própria tribo dele, pessoas que liam a Bíblia, acreditavam em Deus, estavam festejando a morte de Cristo, enquanto os discípulos estavam tudo trancados dentro de uma casa, até com medo de sair na rua. Ok? Ter com medo, porque já queriam pegar Pedro lá aquele dia. Pedro até acabou negando o Senhor Jesus, o dia que prendeu o Senhor Jesus. Então vamos lá. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que nós nunca devemos esquecer isso, que os momentos difíceis que a gente passa vai ser convertido em alegria. Aleluia, glória a Deus. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém? A gente fica feliz com todos os filhos, agradecemos a Deus, né? Mas ter um filho homem, principalmente naquela época, era assim, uma honra para a mulher. Maior ainda. Ter um filho homem, para o homem, então era, nossa, meu primogênito, né? Graças a Deus que Ele nos dá filhos e filhas. Graças a Deus. Tem pessoas que às vezes ela só tem um ou outro. Mas Deus me deu, o eterno Deus me deu a graça de ter filhos homens e filhos homens eu tenho 2. Filhos homens eu tenho 2 e filha mulher eu tenho uma, que é a bênção de Deus na minha vida. Então, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amém? E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi encontrar com os discípulos, aí era só alegria. Era só alegria. E quando o Senhor Jesus estava preparando para subir, ainda ficou 40 dias com eles ali, só de alegria, só de sobrenatural. E depois que o Senhor Jesus estava preparando para subir também, avisou para eles sobre o Espírito Santo. Aliás, aqui no capítulo 14 eu já li sobre o Espírito Santo, né? Consolador. Bom, 23, versículo. E naquele dia, estou lendo 16 agora. Capítulo 16. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar.
Aleluia. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, como tudo que eles precisavam, tinha o Senhor Jesus ali para fazer o milagre, então eles não tinham que ficar orando como a gente ora hoje, pedindo ao Pai. Mas aí o Senhor Jesus ia ser recolhido para o Pai e eles teriam que orar e pedir no nome de Jesus. E até hoje, há 2000 anos, é isso que nós precisamos fazer. Orar no nome de Jesus. Amém. E disse-vos isto. E disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas. Ele falou, olha, até agora eu estou falando com vocês através de parábolas. Mas vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais falar com vocês através de parábolas. Aleluia. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, como o Senhor Jesus falava em parábola, então eles não entendiam bem. Mas o Senhor Jesus falou, olha, vai chegar a hora que não vou precisar mais usar as parábolas para falar com vocês. Vai chegar uma hora que vocês vão entender sobre o Pai. Mas já tem mais de 2000 anos e parece que muitos ainda não entenderam o que é Jesus, o que é o Pai de Jesus, okay? Que é o Deus de Israel, Hashem, Adonai, Jesus de Nazaré, o Messias. E até hoje tem gente que não entendeu. Vamos lá. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crês que saí de Deus. Você ama Deus? Você ama o Senhor Jesus? Então pelo amor que você tem a Cristo, pela fé que você tem a Cristo, você já pode ir ao Pai e falar com o Pai. Olha que coisa linda, maravilhosa, gente. Nem tinha prestado atenção nesse versículo. Pois o meu Pai vos... Aqui, ó. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crês que saí de Deus, do Pai, de Hashem. Então, você ama Hashem? Eu tenho que estar virando o celular aqui, porque eu estou numa praça para não filmar as pessoas. Então, você ama Hashem? Adonai? Você ama Jesus de Nazaré? Então, você pode falar com Adonai no nome dele, pelo amor que você tem a ele. O Pai vai nos abençoar. Obrigado, Pai eterno. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saía de Deus, de Adonai, de Hashem. Okay? Quem ama o Senhor Jesus já recebe o amor do Pai, do Eterno. E aqui fala, sair do Pai e vim ao mundo. Outra vez, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, ele falou, eu desci do trono para estar aqui com vocês, agora como homem. E agora ele morre, ressuscita e volta para o céu como homem. E é uma coisa maravilhosa. Ele veio um espírito filho de Deus e ele volta um espírito filho de Deus no corpo de humano. Ressuscitado, glorificado, que não morre mais. Gente, nós nem entendemos quanta maravilha é. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhes os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizem parábola alguma. Agora os discípulos começaram a entender. Okay? Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. E ali os discípulos de Cristo
todos os israelitas de religião judaica, e eles começam a dizer, olha, agora a gente está entendendo que você saiu de Adonai, de Hashem. Ok? Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então aqui o Senhor Jesus está falando da hora que ele ia para a cruz, né? Que foi um momento muito doloroso, já começou ali aquela guerra espiritual que ele estava passando no jardim, né? Orando. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então aquele medo que os discípulos tinham prova que aquela mentira que falaram que roubou o corpo de Cristo é uma grande mentira, porque os discípulos morriam de medo, ficaram tudo trancado. Pedro, que teve coragem de ir lá enfrentar, negou o Senhor Jesus e saiu correndo. Ok? Então prova que o Senhor Jesus ressuscitou, que discípulo nenhum teve coragem nem de chegar perto do túmulo, a não ser no terceiro dia que eles foram. Eles eram de religião judaica, no sábado eles não podiam fazer nada, eles ficaram lá o dia todo dentro de casa, esperando, as mulheres planejando, porque eles ainda queriam lá colocar mais perfumes, mais coisa, embalsamar mais o corpo de Cristo. Ele também não estavam acreditando que o Senhor Jesus ia ressuscitar, e quando eles chegam lá domingo de manhã, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. O Senhor Jesus está falando há 2000 anos. Há 2000 anos nós temos escrito tudo o que vai acontecer. O Senhor Jesus está usando o profeta dele para falar, e as pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão acreditando. Está igualzinho os crentes de hoje, os evangélicos de hoje, os protestantes, os católicos. Messiânico, Nazareno, não importa. Quem crê no Messias, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Está igualzinho os discípulos da época de Cristo. Vem conosco, Jesus, ajudar a gente a entender. E aqui, falando 22, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ok? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele não tinha nem morrido ainda. Ele não tinha nem feito aquela oração que verteu gota de sangue. Ele não tinha nem passado pela mão dos sacerdotes, do sumo sacerdote, onde interrogou ele, onde bateu nele, onde mandou ele por Pilatos. Primeiro ele foi no Caifás, que era o sacerdote do templo, depois mandaram ele lá para Pilatos, que era a lei romana. Ele nem tinha passado por aquilo ainda, mas ele falou, eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Aleluia. Ele falou, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão se alegrar. Eu já venci o mundo. E é isso que nós temos que viver. A alegria do Senhor. Ele já venceu o mundo por nós. E Ele nos dá a vitória de vencer também. Vem conosco, Senhor, até o finais, até a hora do arrebatamento, até a hora que a gente partir desse mundo. Esteja conosco, Senhor Jesus. Esteja conosco, porque o Senhor já venceu e a vitória do Senhor é nossa também. Aleluia. Glória a Deus. Eu vos deixo. Abençoe quem estiver acompanhando essas lives. Leia a Bíblia em casa. Leia o Evangelho de João. Leia a Carta aos Coríntios que eu terminei de fazer. Eu vou deixar uma bênção para cada um que acompanha minhas lives. Eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, uma bênção especial para quem acompanha essas lives, Pai, em nome de Jesus. Uma bênção de cura física, uma bênção financeira para as pessoas acertar seus débitos. Aleluia, glória a Deus, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. E a bênção da paz e a bênção da união familiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peço por mim e pelos meus filhos, meus netos, as tuas misericórdias nos alcancem. E cada um dos que estão
assistindo as lives. Para uma glória em nome de Jesus. Até a próxima. Pai, shalom.